Olá pessoal, ainda da série Acesso, quero falar nesse vídeo sobre o seguinte tema: jejue para humilhação. Eu sou o pastor Edson, pastor da Primeira Igreja Batista do Gama. Quero convidar você também para se inscrever no nosso canal e também dar um like. Sobre o tema jejum para humilhação, eu começo com a frase de John Wesley, quando ele diz assim: se um cristão entendeu a necessidade de orar e não ora, ele vai se desviar na mesma proporção que um cristão que entendeu a necessidade de jejuar e não jejua. O jejum é muito importante na vida de todo cristão. E o jejum é uma das formas apontadas por Deus para que o homem se humilhe, para que o homem fique humilde e consiga acessar a presença de Deus. O jejum, ele é poderoso porque ele nos ajuda a combater o orgulho. E o orgulho é completamente pernicioso, é perigoso. O orgulho nos afasta de Deus. Observe que até mesmo o próprio Lúcifer caiu por causa do orgulho. Lúcifer quis ser como Deus e se exaltou. Quando o comparamos com Jesus, Jesus era como Deus e se humilhou à forma de homem. Isso é fantástico. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Estamos falando de Jesus aqui. O apóstolo Paulo está falando de Jesus, dizendo que ele se humilhou e foi até a morte e morte de cruz. Entenda uma coisa: humildade e orgulho são opostos. Não tem como eu ser humilde numa situação e orgulhoso numa outra situação. Eu preciso buscar a humildade o tempo todo. A Bíblia diz em Lucas 14, versículo 11 assim: pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. São palavras do próprio Jesus. No contexto, Jesus está falando sobre como os discípulos deveriam se posicionar quando fossem convidados para um banquete. Ele diz assim: olha, quando você for para um banquete, não vá direto lá para as primeiras cadeiras, porque pode acontecer que as primeiras cadeiras sejam reservadas para alguém mais digno que você, e você vai ser humilhado. Então ele diz para que quando nós fôssemos num banquete, nos posicionássemos mais atrás, porque de lá a gente poderia ir sendo chamado para a frente. Então precisamos tomar muito cuidado. E Jesus, nesse contexto, ele diz: olha, os que se humilham serão exaltados, e os que se exaltam serão humilhados. Quanto à humilhação, eu quero ensinar você uma verdade. Deus não te humilha. Quem se humilha é o próprio homem. Somente você pode se fazer humilde. Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Então, nós estamos dizendo que Deus vai te humilhar debaixo da mão dele, mas que você precisa se fazer humilde. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Pegou essa chave aí? Não é Deus que vai te fazer humilde, mas você precisa se fazer humilde. Por quê? Você não deve ir a Deus com orgulho, porque Deus, ele não conhece o orgulhoso. Salmo 138, versículo 6, diz assim: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Por que Deus vê o arrogante de longe? Porque o arrogante não consegue se aproximar dele. Porque os orgulhosos não acessam a Deus. Deus vê o orgulhoso de longe. Então, se você quiser ser próximo de Deus, ter intimidade com Deus, você precisa se humilhar. Sendo assim, tudo que nos ajuda a ficar mais humilde vai nos aproximar de Deus. Então, valorize o jejum. O jejum é para que nós nos tornemos cada dia mais humildes. O próprio Davi diz, no Salmo 35, 13, que ele humilhava a alma com jejum. Olha isso.
Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o seu seio. Davi nos ensina a humilhar a alma. E por que humilhar a alma, pastor? Porque a alma, queridos, a nossa alma é a nossa parte egoísta e arrogante. É na nossa alma que está a vontade, o intelecto e as emoções, que se traduzem no eu quero, né? Eu sei e eu sinto. Na alma que estão essas características. Revela o que eu quero, o que eu sei e o que eu sinto. E se queremos andar com Deus, então não podemos estar alinhados com o que nós queremos, sentimos ou pensamos. E sim com o que Deus quer, o que Deus pensa e o que Ele sente. Então, quando a alma é humilhada, o querer de Deus, o pensar de Deus e o sentir de Deus toma a nossa vida. Então, o jejum ele se torna algo muito importante porque ele nos ajuda a vencer o orgulho que nos afasta de Deus e nos ajuda a ficarmos humildes. E a humildade nos aproxima de Deus. Então, o que é jejum, pastor? Jejum é você se abster de comidas para propósitos espirituais. Quais propósitos? Eu estou te sugerindo, faça jejum para humilhar a sua alma, para que a cada dia o querer de Deus, o sentir de Deus e o pensar de Deus tome conta da sua vida. E ainda a palavra diz que Deus requer do homem o jejum. Mesmo quando o homem, lá quando havia o véu, que não tinha como acessar o Santo dos Santos, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, levando o sangue do sacrifício, e o povo era convocado a fazer jejum fora da tenda, fora ali dos santos, do lado de lá do véu. O povo não ficava brincando naquele dia. A Bíblia diz que naquele dia o povo tinha que jejuar, orar e humilhar a alma. Eu vou ler esse texto para encerrar. Este é o decreto perpétuo, Levítico 16, 29. Este é o decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Então, até lá no tempo da lei, enquanto o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, Deus requeriu que o povo fizesse jejum, se humilhasse. Então, a resposta que Deus quer de nós, para nos aproximarmos dele, para termos livre acesso, para podermos usufruir desse acesso que Jesus já abriu para nós, é que nós façamos jejum para humilhar a nossa alma. Que Deus te abençoe. E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, faça 3 coisas. Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, dê um like nesse vídeo e também envie para os seus grupos. Deus abençoe e até mais.